Boa tarde, Target. Deus é fiel. Você sabia que Deus é fiel? Está aqui hoje, vivendo o que nós estamos vivendo juntos, é prova dessa fidelidade, desse amor, desse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Vocês viram meu nome? Antônio Neto. Para falar a verdade, faz tempo que ninguém me chama de Neto. Aqui na Target, todo mundo está me chamando de Neto. Acho que é porque o Sidney fala Neto, né? Desde que eu fui para a Europa, né, fomos missionários na Espanha, lá voltei a ser Antônio. Durante muito tempo não gostava do meu nome. Aconteceu uma coincidência na nossa família. Meus dois avós se chamam Antônio. Eu acabei virando Antônio Neto, né? E as minhas duas avós também chamam Benedita. Mas aí minhas irmãs chamam Sara e Rebeca. Não sei porquê. Mas estou feliz demais de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que o Senhor tem feito. Eu digo um pouquinho porque Ele tem feito muitas coisas, Ele tem feito grandes coisas, apesar da gente, né? Estou apaixonadíssimo pela igreja que Ele está nos dando o privilégio de plantar. Eu digo plantar porque a igreja vai completar 6 anos agora em junho, e o que nós temos vivido ali é algo que está muito além da nossa capacidade, muito além do nosso conhecimento. Mas eu costumo dizer para toda a nossa equipe, em qualquer culto, que o meu papel principal ali naquele lugar é simplesmente não atrapalhar. Porque o Senhor quer fazer, Ele quer alcançar pessoas, Ele quer transformar vidas, Ele quer salvar. E muitas vezes a gente tenta, né, através da nossa maneira, das nossas estratégias, ajudar. E durante muito tempo eu quis ajudar o Senhor. E quando eu recebi o tema, né, da mensagem que eu precisava compartilhar aqui, eu, ao contrário de alguns aqui, fiquei feliz demais mesmo, porque eu vou falar sobre a igreja improvável, eu vou falar sobre ser diferente no meio dos iguais, né? E quantos aqui, junto comigo, se sentem improváveis nessa tarde? Quantos aqui sabem que os desafios que você tem recebido e que você está vivendo, na tua força você realmente não consegue, você não chega, porque cristianismo não é que ele é difícil, ele é impossível, porque nós dependemos do Senhor para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. E quantos de nós durante muito tempo achavam que conseguiriam na sua força, e quando viam a força que tinham e as condições que tinham, simplesmente paralisavam. E eu sou o primeiro deles. E para falar desse assunto, eu vou precisar ser muito vulnerável aqui nessa tarde. E eu me sinto muito bem nesse lugar sendo vulnerável, vendo a maneira como o Sidney se comporta aqui também. Tendo um amigo como ele, um companheiro como ele, que também é vulnerável. E eu tenho certeza que muitos de vocês já enfrentaram alguns desafios e inclusive algumas síndromes que hoje são muito faladas no nosso meio. Quantos de nós aqui aprenderam da vida toda, como eu, que o pastor não pode ter amigo no rebanho? Que o pastor tem que ser forte, que ele não pode mostrar fraqueza, que ele não pode mostrar dúvidas, que ele não pode mostrar receios que ele tem, inseguranças que ele vive. E eu durante muito tempo vivi isso na minha vida e isso simplesmente me paralisou. A tal ponto de ter a promessa do Senhor desde a minha adolescência e não caminhar e não andar de acordo com ela até a vida adulta e já muitos anos depois de receber a promessa do Senhor. Porque quando eu ouvi o Senhor falando a primeira vez comigo daquilo que Ele tinha na minha vida, ministerialmente, a minha primeira reação foi justamente essa, e eu vou falar para vocês, vou abrir meu coração aqui. Eu vinha dentro de um contexto que eu não desejava isso para a minha vida. Por mais que eu visse o que meu pai fazia, porque eu sou filho de pastor, sou neto de obreiros da Assembleia de Deus, consagrado na Assembleia de Deus, e o Sidney tem trazido muito assembleiano aqui, né? Ele mesmo estava falando aqui que é a igreja mais assembleiana da região, ou mais pentecostal. E eu olhava para aquilo e falava assim, ok, mas eu não quero isso aí para a minha vida. Tanto que o que eu pude fugir, eu fugi. Fui estudar outras coisas, fui buscar meus sonhos, fui buscar os meus desejos pessoais, os meus projetos pessoais. E para a gente falar de igreja improvável, eu quero que você entenda qual que é o meu conceito, qual que é a minha perspectiva de igreja. Porque durante muito tempo, a gente achou que igreja era prédio. Durante muito tempo, a gente achou que igreja era liturgia, era o louvor. E a igreja não é isso.
E eu estou tão apaixonado pela nossa igreja que eu até trouxe um vídeo. Esse vídeo foi produzido há uns 2 anos atrás pela nossa equipe. Ele fala dos nossos trabalhos com pequenos grupos, mas eu escrevi um texto e eu narrei esse vídeo. Presta atenção nessa narração para que você possa entender um pouco. É algo que eu falaria aqui pessoalmente, mas eu quero que você veja esse vídeo comigo. Todas as pessoas que aparecem nesse vídeo são pessoas, membros lá da nossa igreja. Pode soltar. É o outro vídeo. Oi. Só estamos com esse? Tá bom. Então, essa é a realidade que a gente vive. Eu vou pedir para ela mandar, e assim que estiver pronto, então, se puder soltar. Porque a igreja é você. A igreja é você vivendo de propósito. A igreja é você vivendo a vontade do Senhor sobre a tua vida. E como eu disse, durante muito tempo eu sabia qual era a vontade de Deus. Eu já tinha escutado isso, eu já tinha percebido isso. Mas eu preteria a vontade de Deus pelo meu plano pessoal, pelo meu desejo, pela minha vontade. E quando eu estava ouvindo aqui as mensagens dessa manhã, é interessante como o Senhor vai conectando, e parece até que a gente combinou de estar pregando essas mesmas coisas. Mas eu quero abrir um texto com vocês que está lá em Êxodo, capítulo 20, porque eu preciso reconhecer aquilo que está dentro de mim. Eu preciso reconhecer o que eu estou sentindo, e por mais que muitas vezes eu fico passando um pano, como a gente costuma falar, e maqueio um pouco a situação, não reconhecendo de verdade aquilo que eu estou vivendo, e eu louvo a Deus pela maneira como o Espírito Santo muitas vezes fala com a gente, e quem é casado aqui sabe que o Espírito Santo costuma usar muito as nossas esposas, né? E outro dia, foi até uma situação recente, outro dia eu estava sentindo algo que me gerou incômodo, e eu abri o coração para a Érica falando assim: amor, vi isso aqui me deixou triste. Uma situação que uma pessoa que eu conheço está vivendo, e aquilo me incomodou profundamente. E eu expliquei para ela o que era, achando que ela fosse, falar, poxa, lindo, que coisa, né? Ela olhou para mim e falou assim: você está com inveja, né? É o que você está sentindo, põe nome no que você está sentindo. E eu, quando estava pensando sobre isso, eu fiquei tentando entender o porquê eu demorei tanto tempo para responder à vontade e ao chamado do Senhor na minha vida. E por mais que eu tentei buscar uma palavra bonita para falar que eu tinha outros planos, que eu tinha outros desejos, que eu tinha outros projetos, a palavra para isso não é uma palavra bonita. E é o que esse texto de Êxodo 20, verso 17 me diz. Ele fala o seguinte: não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer coisa que seja dele. E eu quero destacar isso aqui: ou qualquer coisa que seja dele. Eu, durante muito tempo, nesse plano de viver a minha vontade, antes de poder me entregar ao projeto do Senhor na minha vida, eu falei, eu vou atrás daquilo que eu quero. E foi interessante ver a Andréia falando aqui justamente do que é cobiça. Quando você entra nesse estado egoísta, falando, não, mas eu tenho uma vontade melhor, mas eu tenho um plano e eu quero viver esse plano para a minha vida. E quantas vezes eu, ouvindo o chamado do Senhor, eu falava, Senhor, já vou, mas primeiro deixa eu viver aquilo que eu sonhei. Primeiro deixa eu viver aquilo que eu desejo no meu coração viver, porque eu já planejei, eu já sei por onde eu quero ir. E foi interessante porque até mais para frente, quando eu comecei a me aproximar mais daquilo que Deus tinha para a minha vida, eu falava, tá, mas tem que ser de tal forma, porque eu conheço o meu coração. Eu falava, Senhor, deixa eu te ajudar a me ajudar. E quantas vezes, pensando dessa forma, buscando os meus desejos, está pronto o vídeo, né? Solta aí agora o vídeo então. Mesmo antes da vida nascer, nós já pensávamos em como poderíamos cuidar do maior número de pessoas, poder caminhar lado a lado, sentir realmente o que o irmão está sentindo e compartilhar cada experiência em nossas vidas, sendo intencionais com o que a Bíblia nos ensina quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja não é um prédio, não é o seu líder ou mesmo sua música e eventos. A igreja não é sua tradição ou seus ministérios.
Apesar de todas estas coisas serem boas, elas não são a igreja. A igreja é você. A igreja é você vivendo de propósito, amando a Deus e os seus irmãos. A igreja é você vivendo com uma missão de ir e compartilhar os ensinamentos de Jesus. A igreja é você com um plano de caminhar perto de Deus. Quando vivemos dessa forma, todas as coisas que fazíamos na igreja passam a ser coisas que fazemos como igreja. Isso muda tudo. É uma revolução. Quando entendemos isso, deixamos de colocar mais atenção nas coisas e passamos a cuidar das pessoas. Pequenos grupos são ambientes perfeitos para que as pessoas possam crescer nessa jornada, compartilhando com todos simplesmente aquilo que estão vivendo depois de receberem Jesus em seus corações. Somos igreja onde estivermos, com quem estivermos, em todo o tempo. Esse chamado não é somente para o pastor ou para os líderes. Esse chamado é para todos. Queremos ser uma igreja de trabalhadores prontos para compartilhar suas experiências, paixões e dons com um propósito maior do que as suas próprias vidas. Tudo com a intenção de vermos salvação. O tempo de colher chegou. Amém. E isso é algo tão forte, porque durante muito tempo eu fugi disso. Eu fugi desse propósito do Senhor para a minha vida, achando que aquilo que eu estava fazendo era justificado. E quando a gente coloca nome naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está vivendo, porque a palavra do Senhor vem e me fala da cobiça, que é justamente querer o que Deus não tem para mim. Essa é uma prática e uma realidade que muitos de nós vivemos na nossa geração. E falando francamente aqui para líderes, muitos de nós vivemos isso nos nossos ministérios. Quando a gente começa a olhar nas redes sociais, e as redes sociais são altamente alimentadas por isso, ministérios que a gente acredita que são mais prósperos que os nossos. Realidades de líderes que a gente deseja, falando, por que ele está vivendo isso e eu estou vivendo algo tão diferente? Cobiçar é desejar justamente isso, algo que Deus não me deu. E consequentemente, quando eu começo a cobiçar, quando eu começo a desejar o que o outro tem, eu desprezo aquilo que o Senhor já colocou na minha mão. E deixa eu te falar, para que você viva o propósito do Senhor na tua vida, tudo o que é necessário já está na tua mão, ou está ao teu alcance. Quantos de nós aqui estamos paralisados, esperando que o Senhor nos dê algo de acordo com o nosso entendimento e a nossa compreensão, para que então a gente comece a caminhar? Deixa eu te falar, o Senhor te chamou para que você caminhe por fé, não é esperando que tudo aconteça, é muitas vezes andando sem ver o chão na frente, mas sabendo que é Ele quem vai abrir a porta e é Ele quem vai colocar o chão onde você vai pisar. Se eu fosse contar para você nesses quase 6 anos de igreja, os desafios que nós vivemos e os desafios de fé que nós precisamos enfrentar, mas seja o que for que está te paralisando hoje, que isso caia por terra no nome de Jesus, e que você possa se levantar para viver tudo aquilo que Deus tem na tua vida. Porque quando eu cobiço, eu estou dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não sabe me liderar, o Senhor não sabe por onde me levar, e isso acaba minando a nossa vida com Deus, a nossa vida de confiança. E a minha ideia aqui hoje é falar justamente disso. Quantos de nós aqui, diante dessa improbabilidade nas nossas vidas, a gente está aceitando uma realidade que está muito aquém daquilo que o Senhor nos disse que nós viveríamos? Quantos anos eu tive nesse lugar? Quantos anos eu buscava aquilo que eu acreditava que seria realmente bom para mim? E isso me afastou do projeto, do plano, da vontade perfeita do Senhor na minha vida. Isso não é algo de hoje. A Andréia já falou aqui hoje que a cobiça é algo que está desde lá do pecado original. Quando você vai lá para Gênesis 3, se você ler os 5 primeiros versículos, ele está falando disso. E quando a serpente questiona a Eva, ela fala, nós podemos comer as frutas de qualquer árvore desse jardim, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim.
Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. E a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha o que a cobiça faz com a gente. Tira a tua atenção de todas as árvores, de tudo aquilo que você tem, para que você olhe simplesmente para uma. A cobiça, ela coloca desconfiança nos nossos corações. A gente começa a falar: por que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? Porque fé é confiar. É quando eu me jogo nos braços de Jesus para viver uma das maiores aventuras de fé que eu posso experimentar nessa vida. Começar uma igreja com tudo contra você, sem possibilidades, e os poucos recursos que você tem, ou garantias nessa terra que você tinha, de repente o Senhor vem e fala assim: ó, vou tirar para que você aprenda de verdade, e me conheça de verdade. Por isso hoje, se o Senhor está te tirando os apoios dessa terra, eu quero te falar que Ele quer te levar a um lugar de intimidade e de conhecimento profundo com Ele. Se salvação é pela fé em Jesus, e fé na graça, pela graça nós somos salvos, então condenação é desconfiança. Então ficar desejando o que os outros têm é desconfiança, desconfiar da bondade, da graça, do amor incondicional do nosso Pai. E aqui eu não estou te falando de você começar a se cercar somente de gente que tem menos que você, porque não cobiçar os que são piores que você é fácil, mas hoje nós vemos pessoas incríveis, hoje nós vemos ministérios que aparentemente são super frutíferos, pelo menos o que eles te mostram, pastores que são verdadeiros superstars. Só que eu nunca vi ninguém fazendo um hashtag: ó, o pau está quebrando aqui em casa. Eu nunca vi ninguém falando: ó, a coisa está dando muito errada. Eu vejo só a pessoa na hora que ela está no restaurante bom, que ela está comendo comida boa, na hora que ela está fazendo uma baita de uma viagem, aí ela faz o post. Mas por que muitas vezes a gente está sendo consumido? E eu estou falando aqui para vocês de coração aberto, porque nesses 6 anos de plantação de igreja, nós vivemos de tudo. E teve momentos sim que eu precisei dar um mute em algumas pessoas, que eu precisei sim dar um unfollow em outros, porque aquilo que eu estava vendo não estava me fazendo bem. E quantas vezes você está aí olhando tudo isso, consumindo tudo isso, e se deixando paralisar, não vivendo aquilo que o Senhor tem para você? Porque você quer crescer nas redes sociais? Finja ter uma vida que todos vão querer ter. É o famoso status, né? E esse conceito eu ouvi num programa de rádio quando eu era adolescente e nunca esqueci isso. Status, qual que é o conceito, né? A definição de status: comprar algo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para alguém que você não gosta, alguém que você não é. E quanta gente vivendo isso de uma forma intensa, buscando isso de todo o coração, quando você devia estar buscando viver a vontade do Senhor e prestando atenção naquilo que Ele já te deu e naquilo que Ele já colocou na tua mão. Quando a gente entra nessa dinâmica, a gente deixa de ter o nosso momento de oração como um momento de deleite. Como é que eu vou me deleitar em um Deus maravilhoso se dentro de mim está crescendo desconfiança? E aí a minha oração, ela passa a virar uma lista de pedidos. E existem aqui algumas frases de quem vive isso. Já era para eu estar vivendo tal situação nessa altura da minha vida. Minha igreja já deveria ter conseguido isso ou aquilo. No meu caso, quem sabe eu poderia pensar: minha igreja já deveria ter comprado um prédio. E a gente começa a se comparar, falando: poxa, mas quem começou depois, quem chegou há menos tempo que eu, já conseguiu isso, por que eu ainda não consegui? Imagina se meu pai fosse tal pessoa. Já pensou se eu tivesse nascido em tal lugar? Como eu gostaria de ter a oratória de determinado líder? E muitas coisas são justificáveis. Outro dia mesmo eu olhei para a Érica e falei assim: pô, no final de um culto desci e falei: amor, não foi do jeito que eu esperava. Tá, mas o que você queria? Eu falei: eu queria pregar igual o T.D. Jakes. Pô, só isso, né?
Como seria legal, né, se eu pregasse como o T.D. Jakes. E outro dia eu tive a oportunidade de ir lá ouvir ele, né? Acho que é a única igreja que o pastor ainda prega 1h20, 1h30, e você não consegue piscar, né? É impressionante. Mas tudo isso vem de um pecado, que a Bíblia chama de cobiça. Ela põe o nome, né? E Colossenses 3:5 diz o seguinte: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isso é a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mas os maus desejos e a cobiça. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Ou seja, a cobiça tira Deus do seu trono das nossas vidas e nos faz querer conseguir as coisas na nossa força. Nos faz querer viver aquilo que nós desejamos de todo o nosso coração, mas que vai satisfazer o nosso ego, o nosso desejo, o nosso plano. E é aí que começam as frustrações, porque muitas vezes você está triste, você está desanimado, você está paralisado, porque você não conseguiu algo que você planejou buscar. Mas será que você foi buscar o Senhor e de verdade entendeu qual é a vontade dEle para a tua vida e se deleitou na vontade do Senhor para a tua vida? E aqui eu quero dar um exemplo de alguém que inclusive já foi falado aqui hoje com muita propriedade. Eu não vou nem entrar no texto, João 4, vou falar da mulher samaritana novamente. O Diego falou de uma maneira muito clara hoje cedo, aqui na primeira palavra do dia. Mas a mulher samaritana é um exemplo de alguém tomado, de alguém que foi tomada pela cobiça, né? Jesus está dizendo para ela que vai resolver essa insatisfação que ela vive dentro dela. Ela estava sempre pensando em algo que faltava. Ela ia pulando de relacionamento em relacionamento, sempre acreditando que a satisfação ia chegar no próximo, na próxima experiência, na próxima estação da vida, no próximo ano, né? E a gente muitas vezes, né, talvez a gente não esteja vivendo esse problema na mesma área que ela vivia, mas quem sabe a gente está vivendo isso no nosso ministério, nas nossas coisas, na nossa carreira, no filho e na filha, que talvez não são tão perfeitos como você desejaria que eles fossem, naquilo que você sabe que as pessoas estão olhando e analisando e avaliando. Ou seja, você tem esse mesmo sentimento da samaritana, de que está faltando algo, mas Jesus fala para ela que vai trazer simplesmente satisfação para a vida dela. E somente a água viva pode fazer isso. Somente Jesus pode trazer a satisfação verdadeira para os nossos corações. E eu creio que o Senhor te trouxe para esse lugar, para essa conferência, para esse evento, para que você viva um novo tempo na tua vida, para que essa chave vire, para que essa estação mude, não porque os dias passaram, não porque o tempo curou, mas porque você teve um encontro verdadeiro com aquele que é fonte de água viva. Depois desse encontro com ele, ela não só não teria mais sede, mas ela teria como compartilhar com todos aqueles que estavam ao seu redor. Isso é ser igreja. Quantas vezes eu falava: Senhor, mas está me faltando algo. Como é que eu vou começar uma igreja? Quem é que vai vir para cá? Porque eu achava que era algo que se referia a mim. Mas no dia que eu encontrei com Jesus, a fonte de água viva, Ele não só me reconciliou, mas Ele me confiou o ministério da reconciliação. É isso que o Senhor te entrega aqui hoje. É isso que Ele te colocou nas tuas mãos. E muitas vezes, por estar desejando outra realidade, por estar desejando outro momento na tua vida, você está desprezando aquilo que Ele te entregou. A gente está falando aqui de salvação, a gente está falando do encontro com Jesus, mas também de uma realidade de mudança de mentalidade. Foi o que Jesus fez com essa mulher naquele dia. O que Jesus fez naquele momento, Ele continua fazendo hoje, nos nossos dias. E Ele está te falando aqui hoje: não te falta nada. Eu te entrego tudo aquilo que é necessário. Porque está na hora, eu preciso parar de ler a Bíblia para ver o que me falta. Mas eu preciso começar a ler a Bíblia para que seja revelado aquilo que eu já tenho, aquilo que o Senhor já me entregou. Eu não oro para Deus me dar o que me falta, mas sim para eu ter coragem de entregar para Ele aquilo que Ele já me deu. Quem sabe hoje o Senhor está te pedindo para que você entregue as tuas inseguranças, os teus medos, a tua procrastinação. Essa situação de você estar falando: Senhor, primeiro faz em mim,
Primeiro me transforma, primeiro resolve a minha situação, e então eu vou te entregar. Deixa eu te falar, não se trata de você, mas daquilo que Ele tem colocado dentro de você. Você não passa de um vaso de barro. Eu não passo de um vaso de barro. O Senhor faz o que faz apesar de nós, mas que você possa ter esse sentimento de escassez, que você possa ter esse sentimento de que sempre está faltando algo, que isso possa morrer hoje na tua vida, e você possa viver a satisfação que Jesus tem para você, porque somente nele eu encontro satisfação. E olha o que acontece, essa mulher, depois do encontro com Jesus, depois da transformação da mentalidade dela, ela vai e ela alcança a cidade inteira, ela ganha a cidade, ela impacta a cidade. Sabe por quê? Porque não tem nada mais evangelístico do que alguém satisfeito. As pessoas vão te olhar e vão falar: eu quero o que você tem, eu quero viver o que você está vivendo, eu quero que você compartilhe isso comigo. Satisfação é o antídoto para a cobiça. Se a cobiça é o mal desse nosso tempo, então satisfação é o antídoto. As pessoas vão simplesmente ficar loucas quando estiverem satisfeitas. Sabe aquele sorriso muitas vezes insuportável, que as pessoas vão olhar e vão falar assim: mas como assim? O que derruba essa pessoa? Está chovendo, não está me faltando nada. Não, mas o candidato da oposição ganhou, não está me faltando nada. Não, mas o diagnóstico não foi o esperado, não está me faltando nada. Não, mas veio pouca gente no culto, não me falta nada. E é interessante porque quando a igreja cresce, porque graças a Deus os dias de poucas pessoas nos cultos ficaram para trás. E hoje as pessoas que têm confiança com a gente chegam e falam: Antônio, Érica, hoje a gente pode falar. Dava uma pena de vocês no começo da igreja, porque vocês preparavam tudo com tanta excelência, era tudo no lugar, tudo organizado, planning center, programação de culto, e vinha 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. E é interessante porque hoje muitas vezes durante o culto chega a contagem, e às vezes você vê ali quantas pessoas vieram hoje nos cultos, e você vê lá, para a realidade americana é algo muito bom, mas você vê que vieram 600 pessoas, 700 pessoas, e fala: hoje veio pouca gente, porque é Ele quem faz. E o sentimento desde o princípio, desde quando eram 10, 15, era de que não me falta nada. Eu não me lembro de um dia que nós voltamos para casa falando: você viu que pena, hoje não veio ninguém. Porque quando o Senhor te coloca essa fonte dentro de você, não são mais as circunstâncias quem vão te dirigir, não são mais elas quem vão falar se o Senhor está ou não está com você, porque foi Ele quem te levantou, foi Ele quem te trouxe para esse lugar. Não importa o que está acontecendo lá fora agora, que você possa ter essa fonte de água viva fluindo, não somente em você, mas também de você. O que está nas tuas mãos hoje? O que o Senhor confiou para você? O que Ele te entregou? Eu quero te dar aqui alguns segundos para que você pense nisso, porque quem sabe você chegou nessa conferência pensando no que você não tinha, se comparando com outras pessoas que não são como você, porque você é único. E eu quero te dar um tempo para que você pense o que o Senhor colocou na tua mão, o que Ele já te deu. Lembra disso agora, seja intencional, seja estratégico, seja agradecido por aquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. Existem alguns textos, o tempo passa muito rápido aqui em cima. Existem alguns textos na Bíblia que nos falam justamente dessa satisfação, que nos mostram o antídoto da cobiça. O primeiro deles, não preciso nem citar onde está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Eu quero te dizer, não vai faltar recurso, não vai faltar direção, não vai faltar proteção, não vai faltar provisão, não vai faltar a presença do Senhor sobre a tua vida, sobre teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Não permita que nada mais te paralise, não permita que nada mais te afaste da vontade perfeita do Senhor para a tua vida. Outro texto, Filipenses 4. Sei o que é estar necessitado e sei o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação.
quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mais uma vez, não me falta nada, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente vê alguém que está contente, que está satisfeito, dentro de uma prisão, porque ele estava contente. Por que ele vivia isso? Porque ele sabia quem era Deus na vida dele, e porque ele estava dessa forma, ele impactou as vidas de todos os que estavam ali dentro daquela prisão. Interessante, uma dessas prisões que Paulo ficou preso, tem lá uma plaquinha, se você for visitar hoje, que ele não se dobrou diante do imperador. Só que na sequência eles colocam os nomes de todos os presos que estavam ali também, que também não se dobraram diante do imperador. E aí você fala, uau, todos os presos ouviram então Paulo pregando. E vou além, vai os nomes também de todos os guardas que estavam ali naquele lugar, que se converteram, porque alguém satisfeito dá fruto em qualquer lugar. Você não depende das circunstâncias. Por isso eu quero te falar hoje, se algo estava te paralisando até agora, que você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor nessa tarde, e que você possa sair desse lugar com um antídoto, de seja o que for que estivesse te paralisando até agora, e que você possa viver de verdade aquilo que o Senhor tem para você. Quero orar com você. Sei que você já recebeu muitas orações, mas vou mandar mais uma. Quero te convidar, fica de pé. E eu gosto de fazer algo lá na igreja, e eu vou repetir aqui. Eu não gosto que ninguém ore sozinho, por isso eu vou te pedir para colocar a tua mão no ombro de quem está aí do teu lado. Se você sentir de sair do teu lugar e orar com alguém que o Senhor coloque no teu coração agora. Eu acredito muito que na comunhão nós somos inundados de vida, de bênção, simplesmente de estar aí agora, em comunhão com teu irmão, com a tua irmã. Você está sendo alvo dessas bênçãos do Senhor, da vida que Ele tem para nós. E se prepare para ser transformado aqui, agora, e sair desse lugar dando frutos, e frutos em abundância, frutos que permanecem, vida eterna, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos de podermos, ó Deus, fazer parte dessa igreja improvável, dessa igreja, Senhor, que impacta o mundo, que transborda a vida que o Senhor tem derramado sobre nós em tantos lugares. Eu quero te pedir por cada um dos teus filhos que está aqui, Pai. O Senhor tem levantado esse exército, Senhor, para que a tua palavra seja pregada, para que o evangelho seja compartilhado, para que vidas sejam alcançadas, para que nós vivamos salvação, ó Deus. Se algo até esse momento os estava paralisando, ó Pai, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Que eles tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, e que eles possam ter a percepção e a consciência daquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Que eles possam sair daqui vivendo, Senhor, um ministério efetivo. Que eles possam sair daqui vivendo aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, levanta, exalta, glorifica teu nome através da vida dos teus filhos. Que eles vejam portas se abrindo, que eles vejam milagres acontecendo, que eles vejam vidas sendo transformadas, que eles vejam salvação, ó Pai. Eu oro por ministérios frutíferos aqui nessa tarde, Senhor. Glorifica teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.